Boa noite, gente. Estamos aqui mais uma vez para apresentar para você, para ministrar sobre a sua vida a palavra de Deus, uma palavra de fé, uma palavra de ressurreição, de poder, de milagre, porque a palavra de Deus ela é tudo isso, é força, é alegria, é ânimo. E nessa noite o que eu vou ler está em Lucas, Evangelho, de Lucas, capítulo 12, versículo 22, diz assim: E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, dai esmolas e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro no céu que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A paz do Senhor, meus amados. Deus abençoe vocês. Então hoje eu quero falar para você sobre ansiedade. Que tema, mais atual é a ansiedade. O mundo que a gente vive, esse tempo que nós vivemos hoje, as pessoas andam ansiosas por todas as coisas. A inquietação, a agonia de querer saber logo como vai ser amanhã. Às vezes temos coisas para resolver, a gente já quer resolver logo agora. E na verdade, às vezes só conseguimos fazer amanhã, mas a gente quer que seja feito agora. Porque a ansiedade, aquela agonia, aquela expectativa, aquele desespero não deixa a gente se aquietar e esperar. E às vezes nós temos ansiedade por várias coisas. E a Bíblia está nos ensinando aqui que Deus cuida de mim e de você de maneira extraordinária. Coisa mais linda. Diz a Bíblia aqui, que Jesus falou: não estejais apreensivos, ou seja, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados. Jesus está falando para nós nessa noite através dessa palavra. Não sei, como você está, mas o Senhor te diz: não fica preocupado. Não fica ansioso, ansiosa. Não se preocupa, começa a orar. Orar é o segredo, viu? Orar e confiar é o segredo. Eu sempre vou falar isso. Toda vez que vier ansiedade no seu coração, ore. Para um pouco. Ao invés de querer resolver com as suas mãos, começa a orar. Começa a pedir a Deus. E a Bíblia diz que o Senhor falou: não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Às vezes as pessoas ficam preocupadas: o que eu vou comer, o que eu vou vestir. Sabe aquela história, principalmente mulher, tem aquela coisa de falar assim: eu não tenho nada. Aí abre o guarda-roupa: eu não tenho uma roupa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. O Senhor, ele diz assim: olha, não se preocupeis com essas coisas, com o que você vai comer, com o que você vai vestir, porque ele falou: mais é a vida do que o sustento, e o corpo é mais do que as vestes. Ou seja, Deus se preocupa mais com você do que qualquer outra coisa. Eu quero dizer para você nessa noite, você que está me ouvindo, você é a coisa mais importante para Deus nessa terra. Sabe o ouro e a prata que todo mundo dá valor, que as pessoas até se matam para querer de um, querer de outro? Você vale mais do que tudo isso. Porque a Bíblia diz que uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Então você acha que Deus não vai cuidar de você?
Você acha que Deus não tem cuidado de você? Essa palavra aqui em Lucas 12, do 22 em diante, está falando do cuidado de Deus. Ele falou que os corvos, né, amados, as aves, elas não semeiam, não colhem, não semeia, não colhe, mas olha, não tem despensa, não tem celeiro. A ave não tem nada disso, mas Deus as alimenta. Que tremendo! Ele fala, quanto mais valeis vós do que as aves. Ou seja, as aves, ele está querendo dizer, elas não semeiam, elas não colhem, elas não têm depósito para guardar alimento, mas todos os dias o Senhor traz o alimento para as aves. E aí ele diz aqui, você não vale muito mais do que uma ave? Está escrito na Bíblia, Lucas 12, versículo 24. Depois ele fala, e qual de vós, sendo preocupado, solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Ou seja, a gente não pode, até o fio do nosso cabelo, a gente não tem controle sobre ele. Você vai tomar banho e cai um monte de cabelo, né? Um monte de fio, passa a mão assim. Ou seja, nós não temos controle sobre nada dessas coisas. É Deus quem cuida de tudo. Ele está falando assim, olha, por que você fica preocupado? Você não pode acrescentar nem um pouco, nem centímetros ali a sua altura. Você não pode. Tem coisas que são possíveis. Eu sempre falo aqui, porque isso está no meu coração assim, uma coisa muito certa. Tem coisas que são possíveis a gente fazer. E quando é possível para você fazer, Deus não se move para fazer, porque você precisa fazer a sua parte. Eu também preciso fazer a minha parte. Mas aquilo que assim não cabe a nós, aquilo que passa das nossas possibilidades, pode ter certeza, Deus ele entra ali no meio e ele faz. Igual tá falando aqui, ó. Se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Ou seja, olha o ar que você respira agora. Deus não está provendo esse ar? Eu gosto muito de falar sobre o ar, porque eu dou muito valor a isso aqui, ó. Olha que gostoso, você respira aí agora. Você sente do seu pulmão, né? Quem tá te dando esse oxigênio, esse ar que você respira? É o Senhor, meu irmão. É Deus que nos dá o fôlego da vida. Olha o cuidado que Ele tem com você. Ele fala, se você não pode as coisas pequenas, por que você tá ansioso pelas outras? Por que você tá ansioso com o que você tem que resolver? Com o que tem que acontecer? Espere em Deus, porque você ainda o louvará. Ele é fiel. E a Bíblia diz, considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Salomão, para que você que não sabe, Salomão foi um rei, filho de Davi, escolhido por Deus. O rei Salomão, ele, né, tinha muitas riquezas, né? Ele tinha muita, digamos assim, um poder. Os reis tinham em geral, mas o Senhor compara ali com Salomão e ele fala, olha para os lírios no campo. Eles não trabalham, mas nem Salomão se vestiu tão lindamente como os lírios. Olha para a natureza, olha os lírios, olha as plantas, olha as flores, olha a beleza que Deus criou. Se Ele cuida de tudo isso, das estações, se Ele cuida de cada planta, se Ele cuida de cada coisinha dessa que a gente vê ao nosso redor, é porque muitas vezes, nessa correria da vida que a gente anda, as pessoas hoje não param para ver o brilho do sol, não param para ver um pássaro se alimentando ali, bebendo água. Você já parou para observar isso? Como é lindo! Deus que supre, Deus que traz ali para aquele pássaro, Deus que faz aquelas plantas lindas. Então, o Senhor quer fazer uma alegoria, uma comparação a essas coisas com a sua vida, com a minha vida. Se Deus alimenta os pássaros, se Deus dá, né, digamos aqui, a beleza para aquelas flores, para aqueles lírios, para aquelas plantas, e elas são lindas, elas são cheirosas, imagina se Deus não vai cuidar de você? Deus cuida de você. Eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando de tudo na sua vida. Aí ele diz, se Deus veste a erva do campo, que hoje está lá e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. O problema é que às vezes a fé está pequena. O problema é que às vezes o desânimo está grande. O problema é que às vezes a ansiedade, ela cega os olhos, você não consegue ver. Você não consegue observar as pequenas coisas ao seu redor que o Senhor tem feito,
que o Senhor tem conduzido, como Ele tem conduzido todas as coisas. A Bíblia está dizendo aqui, né? E porque, né? Quanto mais a vós, homens de pequena fé, ou seja, a ansiedade está impedindo o trabalhar de Deus na sua vida. A sua ansiedade, a sua inquietação está impedindo Deus de fazer, de mostrar para você o tanto que Ele está trabalhando na sua vida. E Ele fala, não pergunteis, pois, porque o que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andeis inquietos. Ou seja, meu irmão, tenha fé, creia, espere, confie. Não fica na expectativa assim, né? Não, quando vier a ansiedade ao seu coração, você fala, eu ouvi aquela palavra, meu Deus, e eu vou entregar nas suas mãos. Eu ouvi aquela palavra ali na internet, na televisão, onde for, no celular, onde você estiver ouvindo, e eu vou entregar nas suas mãos. E eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa nessa situação, porque a ansiedade aqui, eles estão fazendo uma alegoria, né, com pássaros, com aves, né, com plantas, com lírios, mas tem outras situações que às vezes a gente fica ansioso por coisas que a gente não consegue resolver, às vezes situações, né, embaraçosas, que às vezes a gente se embaraça ali e não consegue resolver, coisas no trabalho, coisa no meio familiar, coisa até no seu coração ali sentimental. Quantas vezes, né, meu irmão? Tem gente que é indeciso por natureza, não sabe como fazer, não sabe para onde ir, mas o Senhor fala nessa noite para mim e para você, olha, aquieta o seu coração, aquieta a sua alma, confia nele, ele tá cuidando. Mas aí você fala, mas pastor, eu não tô vendo cuidado. Meu Deus, você tem que ver, você precisa parar tudo, respirar fundo e começar a olhar ao seu redor, a observar as pequenas coisas, e você vai ver o trabalhar poderoso desse Deus. E quando você observar isso, você vai se lembrar, meu Deus, se o Senhor está cuidando de todas essas coisas que eu tô vendo aqui, imagina da minha vida. Você é especial para o Senhor. E para encerrar, a Bíblia diz, buscai o reino de Deus, todas essas coisas vos serão acrescentadas. É como eu sempre falo, né? O segredo é buscar Deus em tudo. Busca o Senhor, busca Ele, ora a Ele, fala com Ele. Busca Ele em primeiro lugar e todas essas coisas que você se preocupa serão acrescentadas. Mateus 6,33 também fala isso. E aqui em Lucas 12, 31 também diz, buscai o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. E o Senhor completa dizendo, não temas, não tenha medo. Acredita, apresenta para Ele e espera no Senhor. Você vai ver o livramento, você vai ver o trabalhar, você vai ver o cuidado de Deus com aquilo que você está apresentando diante dEle. Amém, meu irmão? Essa é a palavra, Hoje é uma palavra mais breve, mais curta, breve palavra. Eu tô saindo agora, para ir ali pro culto, adorar o Senhor também, ali na igreja, mas eu quero deixar essa mensagem, pro seu coração. Tira a ansiedade, arranca ela hoje. Fala, Senhor, ouvi aquela palavra, porque não adianta, eu quero te dar um conselho hoje, você que me ouve nessas lives que eu faço aqui, Eu tenho proposto fazer as lives sempre, eu tenho feito constante e eu quero, dar um conselho para você que tem me ouvido. Essa palavra que a gente ministra é a palavra de Deus, é a Bíblia. E quando a gente ministra a Bíblia para o seu coração, a gente precisa ouvir e colocá-la em prática. Então, se está dizendo aqui, não fica ansioso, quando acabar essa live, você fala com Deus, Senhor, tira toda a ansiedade do meu coração. Senhor, tira toda preocupação, porque essa preocupação está me impedindo de dormir. Quantas vezes você não está conseguindo dormir por causa da preocupação com a situação? E através dessa palavra que o Senhor diz para mim e para você nessa noite, olha, não se preocupe, eu estou cuidando de tudo. Busca a mim, busca o Senhor. Ora a Ele, apresenta para Ele sua preocupação, apresenta para Ele sua ansiedade, apresenta para Ele sua inquietação. Gente, é sério. Tem pessoas que elas não conseguem dormir de tanta preocupação. Tem pessoas que elas não conseguem ter alegria. Às vezes, eu tô dizendo isso porque eu já vivi isso. Graças a Deus eu não vivo mais, porque eu coloquei o Senhor na frente de todas as coisas na minha vida há muitos anos. Mas eu também já vivi isso.
Tem pessoas que às vezes estão no meio de uma multidão, você está ali no meio de tantas pessoas e você fala, meu Deus, não está faltando nada. Mas está ali aquela inquietação por dentro, aquela alma ali, como eu falo, eu costumo dizer, a alma gritando. É Deus querendo preencher, querendo entrar. Eu estou te falando de algo que eu vivi. Nessa noite eu estou te contando algo que eu vivi. Às vezes você está no meio de pessoas e você está ali, ai meu Deus, está faltando algo, está faltando algo, está faltando o Senhor. E nessa noite Ele fala para você, busca que você vai achar. Ora que eu vou te responder. Não se preocupa, não temas, porque Ele vai suprir. A resposta que você precisa está na oração que você não faz às vezes. E às vezes as pessoas me perguntam na igreja, como já aconteceu isso algumas vezes, as pessoas me perguntam, mas como é que eu faço para orar? Eu tenho que repetir, pegar um livro ali, repetir e tal, o que está escrito? Aí eu falo, não, você não está conversando comigo aqui? Faz a mesma coisa agora com Deus. Fecha o olho e conversa com Ele, apresenta tudo para Ele, sua preocupação, sua ansiedade, suas necessidades, e vai falando e Ele vai te responder. É isso que é a oração, meu irmão. Faz isso. Experimenta orar. Experimenta orar por essa preocupação que está no seu coração. Você vai ver como ela vai ser dissipada. Você vai ver como a solução vai vir claramente na sua mente. Vai vir assim, ó. Por que eu não pensei nisso antes? Porque você não apresentou para Deus. E quando você apresenta, Ele traz a solução. Então não andeis inquietos, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor tem cuidado de tudo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma paz, que Deus te dê uma excelente noite e que você possa apresentar para Ele as suas preocupações e que você possa lançar sobre Ele toda essa ansiedade, que você possa, se desfazer dessa preocupação, que você possa dormir a noite em paz, tranquilo, tranquila, sabendo que o Senhor te ama, que o Senhor está cuidando de tudo, que o Senhor vai suprir todas as coisas, vai responder o que você precisa. Ele é Deus, Ele é fiel, sempre. Amém? Deus abençoe, Fica em paz, uma boa noite para vocês.